Olá. Gente, o consumo de dietas inadequadas, a falta de atividade física, ou seja, essa vida sedentária que a gente leva, acaba também aumentando o número e o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão arterial, diabetes 2 são epidemias hoje que a gente precisa aprender a combater. Para isso, para nos passar uma série de orientações e dicas práticas para a gente se alimentar melhor, ter uma boa nutrição e também aprender a fazer exercício de forma adequada, eu trouxe hoje aqui para conversar comigo no estúdio a doutora Sueli Longo. Ela é nutricionista, presidente da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Prazer em tê-la aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Doutora Sueli, nós, na verdade, temos mudado muito o jeito da gente se alimentar nas últimas décadas? Sim, nós temos uma mudança em relação à forma como o brasileiro tem se alimentado, principalmente nas grandes capitais. Em função da rotina mais atribulada que se tem no dia a dia, as pessoas abandonaram aqueles hábitos antigos, vamos dizer assim, né? De tomar o café da manhã, de ter um horário para almoçar e foram mais para um lado de uma alimentação mais intervalada, uma alimentação mais espaçada, consumindo mais alimentos industrializados, ficando muito tempo sem se alimentar. Então, hoje nós temos a presença maior na nossa alimentação do açúcar, da gordura e do sal. São 3 componentes que guardam uma relação importante com as doenças que você citou. E isso, na verdade, é unindo a vida sedentária da gente, a falta da gente fazer exercício. Hoje, inclusive, com a modernidade, tem um lado bom, mas também tem aquele lado que a gente tem tudo muito fácil, né? Sim. Tudo ao alcance da mão. A gente praticamente não faz nenhum esforço físico mais. Isso também prejudica. Sim, são 2 conceitos importantes, né? O conceito da atividade física, que é exatamente esse que você está falando. Quer dizer, a pessoa ela fica muito tempo sentada, então ela não tem uma atividade diária que envolve um grande gasto de energia. Então a primeira questão é assim, temos que ser mais ativos, temos que andar mais, temos que subir mais escadas, temos que cuidar mais das nossas plantas, dos jardins, né? Então essa questão seria as atividades do dia a dia. Tá. E tem o fato do exercício físico. Então, o exercício físico é aquele que você vai fazer de uma forma mais regrada, colocando uma intensidade, um intervalo, uma frequência nesse exercício. Esse, então, nós estamos abandonando completamente. Então, a senhora que tem tanta experiência, né, nessa área, unindo nutrição e exercício, né? Quais são as doenças que a senhora tem presenciado que realmente está afetando a vida do brasileiro? Nós temos um aumento importante da obesidade. Temos um aumento importante do diabetes, da hipertensão, que são os nossos maiores problemas na área de saúde pública, e outros que são correlacionados a esses. Né? Então, podemos até hoje, vários estudos que mostram a correlação da alimentação e da ausência do exercício físico, por exemplo, com o câncer. Então, várias doenças ligadas à área da ortopedia, né, estão relacionadas com a questão do sedentarismo. E aí a necessidade de se começar a fazer uma prevenção para evitar essas doenças. E temos também a parte da intervenção do tratamento dessas doenças. Então, a prevenção primária e a prevenção secundária via alimentação, via exercício físico. E, na verdade, a prevenção desse tipo de doença começa na infância. Começa na infância. Se pudesse começar lá com o bebê, já seria ótimo. Na verdade, podemos fazer com que isso comece com o bebê, porque a formação do hábito alimentar, ela se dá a partir do momento que você começa a oferta de alimentos para esse bebê. Então, a partir do momento que sai o aleitamento materno e entra a alimentação sólida, é a hora da formação do hábito alimentar. E se prestarmos bastante atenção na introdução desses alimentos, com certeza já teremos adultos com mais hábito alimentar, né? mais saudáveis e com hábito alimentar mais, não sei se a palavra seria saudável, mas ele gostando mais de alimentos saudáveis. Né, que é o diferente do conceito da alimentação saudável. Para você fazer uma alimentação saudável, você tem que gostar dos alimentos que são mais saudáveis. E muitas pessoas falam que não fazem esse tipo de alimentação porque não gostam. Então, não foram treinadas, entre aspas, desde a infância para consumir legume, verdura, fruta, né? Foram logo de cara entrando nos alimentos com mais açúcar, com mais sal e com mais gordura. Ou seja, essa história da gente compensar, né? O salgadinho, o docinho, as guloseimas acabam fazendo parte hoje da alimentação da criança, do adolescente, e depois para a gente mudar hábito é muito mais difícil, né? E a grande preocupação é que essas doenças que você citou, no caso do diabetes, da hipertensão, elas eram consideradas doenças que apareciam numa fase adulta do indivíduo.
e hoje você já tem as nossas crianças e os nossos adolescentes com essas doenças. Então, o hábito alimentar e a falta de exercício físico também nessa faixa etária está trazendo essa doença mais cedo para a vida dele. E isso começa a complicar, porque você já tem que ter controles importantes e um prognóstico lá na frente um pouco pior, vamos dizer assim. Porque uma coisa é você falar que esse indivíduo vai desenvolver um diabetes com 40, 50 anos, como quando irão aparecer essas complicações. Outra coisa é você falar, isso apareceu com 12, 13 anos, quando aparecerão essas complicações. E hoje, inclusive, com a longevidade, né, que já é uma realidade hoje no Brasil, né? A gente tem aí uma preocupação muito maior em relação a esse tipo de doença não transmissível, né? Sim. Porque nós fizemos todo um trabalho em termos de saúde pública para que controlássemos as transmissíveis. Então, as não transmissíveis não apareciam tanto porque as transmissíveis acabavam levando os indivíduos a óbito muito mais cedo. E hoje, com a condição de controlar as transmissíveis e dar uma condição melhor de qualidade de vida para as pessoas também, mais acesso ao alimento, mais acesso ao medicamento, então isso faz com que esse indivíduo tenha uma longevidade maior. Mas aí aparecem as não transmissíveis, que estão ligadas com a questão do hábito, com a questão da rotina, que estão ligadas à condição do não saber gerenciar tudo o que vai te trazer saúde. Na verdade, obesidade, depois eu vou convidá-la para um próximo programa para a gente falar só sobre isso. Né? Afinal, a gente está vivendo aí uma grande epidemia. Agora, em relação, por exemplo, à hipertensão arterial, né? As pessoas até acham que tomar um remedinho, pronto, controla a sua pressão arterial e está pronto, vai viver para sempre sem complicações. Na verdade, esse binômio nutrição e exercício físico, ele é coadjuvante importante nesse tratamento. Sim, ele é um coadjuvante extremamente importante. É uma doença silenciosa, então nós temos grande parte das pessoas desconhecendo o fato de serem hipertensas, né? Ainda existe isso, então? Isso é importante. Muitas pessoas desconhecem que tem o problema da hipertensão e muitas que sabem que tem o problema ignoram o tratamento, não executam, não seguem o tratamento, nem tomando o medicamento. Né? Porque consideram que é uma questão só ligada ao estresse, então eu vou ficar mais calmo, eu vou desestressar, o que é difícil, né? E abandonam completamente o tratamento. Isso é muito complicado do seu ponto de vista de prognóstico, ou seja, para onde nós vamos evoluir com essa doença. Tanto que o índice de infarto é enorme, né? Exatamente isso. Então, assim, a parte da alimentação, se eu for pensar única e exclusivamente na questão da hipertensão, vai recair sobre o sódio, sobre o sal da dieta. Então, há necessidade de se ter um controle pela quantidade de sódio que esse indivíduo ingere para que ele consiga manter níveis pressóricos mais adequados. Tem uma quantidade, só para a gente tentar passar uma dica prática, tem uma quantidade mínima adequada para a gente consumir por dia? Para o indivíduo hipertenso? O indivíduo hipertenso tem uma recomendação em média de 2 gramas de sal ao dia, que são 2 daqueles pacotinhos pequenininhos que a gente coloca, daqueles sachêzinhos ao dia. Isso de adição. Isso não dá nenhuma colherzinha de café cheinha de sal? Daria uma colherinha de café rasadinha de sal, que seria 1 grama, 2 na verdade, porque é 2 gramas ao dia. Isso de adição. Agora, ele tem o sódio que é chamado de intrínseco, aquele que já está no alimento. Então, ele também tem que tomar cuidado com esse sódio. Então, se a gente for pensar numa dica prática, quanto menos sal ele adicionar para preparar o alimento e para temperar o alimento, melhor. Então, essa alimentação ela tem que ter pouco sal de adição. Mas ele, ao escolher os alimentos, tem que tomar cuidado com isso também. Porque se ele vai consumir, por exemplo, um pão francês, tem bastante sal na sua composição, tem bastante sódio na sua composição. Se ele está consumindo qualquer tipo de produto industrializado, também ele tem que ficar atento à questão do quanto de sal esse produto tem. Porque o sódio é um conservante. Então, eu vou ter esse produto adicionado nos alimentos também com a função de conservá-lo. E também ele dá paladar. Né? Então, a grande reclamação de todo paciente hipertenso é que ao tirar o sal fica sem gosto. Exatamente isso. Mas nós treinamos o paladar. Então, nós treinamos o nosso paladar para comer um alimento muito salgado. E podemos retreiná-lo, reprogramá-lo para consumir com menos sal. A papila gustativa que está na língua, ela pode se adaptar a isso. De verdade? De verdade. Isso é uma dica bacana, hein? De verdade. Então, você vai reduzindo gradativamente e aí você vai incluindo técnicas de preparação, técnicas culinárias.
as ervas aromáticas, né? Começar a sentir o sabor do alimento. É bem interessante esse relato por parte do paciente, né? Que ele chega para a gente e fala, nossa, senti o gosto do tomate, porque antes eu senti o gosto do sal. Então, tudo tinha mais ou menos o mesmo sabor. Agora, quando eu diminuí, eu sei distinguir bem o sabor do tomate, da alface, do próprio feijão, da própria carne. Então, assim, você começa a perceber o sabor do alimento e não o sabor do sal especificamente. Oh, mas isso, então, vale para todo mundo, hipertenso ou não. Ou não, né? Exatamente isso, exatamente isso. Em relação à doença diabetes, né? Quem tem diabetes tipo 2, ela é adquirida. Sim. Né, ao longo aí da vida, exatamente por esses hábitos inadequados. Sim. Né? Então, eu posso retardar ou posso, inclusive, não desenvolver, mesmo se eu tiver uma tendência à doença? Essa resposta é mais complicada, porque, assim, hoje, o diabetes do tipo 2 está muito relacionado com a questão da obesidade. Tá. Então, você teria a obesidade na região abdominal, chamada de obesidade visceral, aquela gordura que fica no abdômen, a tal da barriguinha, né? Ela teria uma responsabilidade pela insulina não conseguir trabalhar direito. Tá. E isso faria com que esse indivíduo tivesse, então, um aumento da quantidade de açúcar no sangue. O pâncreas vai responder a isso produzindo mais insulina, mas ele tem uma capacidade X, vamos dizer assim, até um determinado tempo ele consegue suprir essa quantidade a mais de insulina e depois não mais. E aí começa a ficar com um açúcar no sangue mais alto. Então não tem como eu desligar o diabetes do tipo 2 do quadro da obesidade especificamente. E aí como é que você vai evitar isso? Então agora sim respondendo a sua pergunta, o controle da gordura abdominal. Né? Então, assim, você trabalhar essa condição de ter menos gordura no abdômen, né? E você ter uma prática de exercício físico para otimizar a utilização dessa insulina, porque aí você vai usar a energia que você vai usar para o exercício, né? Você vai estar otimizando a ação da insulina, você vai estar prevenindo isso. Agora, daí eu dizer que esse indivíduo pode não vir a não desenvolver, então, existem muitos outros fatores envolvidos. Que eu não posso prometer que se ele fizer isso ele não vai ter, não posso. Mas eu posso dizer que ele vai, são coadjuvantes. Com isso ele vai ter uma chance, vamos dizer assim, menor de desenvolver, mas existem outros fatores. Como o nosso tempo está, infelizmente, terminando, eu queria enfocar uma dica de exercício, porque afinal a gente é sedentário. Eu, por exemplo, vivo me prometendo, não, a promessa de fim de ano, de começo de ano que vem eu vou fazer regularmente e tal. Qual que é a dica que você pode dar para todo mundo? Que você tem que fazer um exercício que você gosta e você tem que entender que hoje o exercício é como se fosse o medicamento para a sua qualidade de vida. Então, se você tomar esse medicamento chamado exercício físico diariamente, né, você consegue ter uma melhor qualidade de vida e prevenir, no caso, as doenças. Portanto, se ele vai ser seu companheiro diário, tem que ser uma coisa que você gosta e tem que ser uma coisa que você coloca como prioridade na sua rotina. O diabético, o hipertenso, inclusive, né, as pessoas que já desenvolveram uma doença, que já têm aí mais de 50 anos de idade, eles também se beneficiam. Podem e devem fazer exercício? Podem e devem. A minha única indicação é que procurem primeiro pelo seu médico para fazer uma avaliação se o coração permite que isso aconteça. Então, fazer aquele check-up, aquela avaliação pré-participação esportiva, para ter certeza de qual exercício que ele pode fazer, com que intensidade que ele pode fazer esse exercício. Eu acho que isso é super importante, né? E que isso se torne um hábito diário. Agora, o exercício tem uma coisa legal. Ele vicia. É um vício bom. Né? Então, assim, acho que esse talvez seja um dos únicos, esse é um vício bom. A partir depois do primeiro mês, você já começa a sentir falta dele. É mesmo? Sim. Eu vou testar. Pode depois testar. Eu vou contar. Eu lhe garanto. Doutora, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Até a próxima. Viu? Gente, vocês então aproveitem, né? E vamos anotar aí o site www.abne.org.br para você obter mais dicas sobre nutrição, esporte, atividade física e controle das doenças que a gente, na verdade, pode ajudar a prevenir com nossos hábitos mais saudáveis, tá bom? Beijo, obrigada, até a próxima.